Bom, então é isso, né? Vamos iniciar aqui o nosso estudo de lançamento oblíquo, aquele tema que vocês tanto amam, né? Ah, Toda vez que você vai lançar uma partícula de forma oblíqua, você não está lançando ela nem só para cima, nem só para frente. Você lança ela para cima e para frente. Isso se chama composição de dois movimentos, tá? Composição do movimento vertical com o movimento horizontal. Então, se você vai fazer esse lançamento, você tem que analisar sempre os dois eixos. Você nunca vai analisar um lançamento oblíquo só na subida ou só na horizontal. Você vai analisar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Para iniciar isso, você primeiro tem que lembrar do conceito de decomposição vetorial. Por quê? A gente sabe que um corpo numa trajetória circular tem como vetor velocidade uma orientação que é tangente à trajetória. Então, por exemplo, lancei o corpo aqui com uma determinada velocidade inicial, beleza. Eu sei que esse vetor v é tangente à trajetória, tá bom? Então esse aqui é o nosso vetor v. Bom, então esse vetor em relação aos dois eixos, y e x, é um vetor oblíquo, né? Então ele pode ser decomposto tanto na vertical quanto na horizontal. Como que a gente decompõe? A gente projeta ele nos dois eixos, né? E traça aí os vetores em relação a x e y. Eu não vou traçar o pontilhado, porque vocês estão cansados de fazer isso aqui já comigo. Eu vou direto colocar as componentes, ó. Vem mais ou menos até aqui, né? Este carinha aqui é o seu vetor v decomposto no eixo x, não é? E este outro carinha aqui, ó, tá até aqui mais ou menos, é o seu vetor v decomposto no eixo y. Então, v, y. Tudo bem até aqui, pessoal? Na decomposição? E qual é o fator fundamental na nossa análise que vai interferir até onde o meu projeto chega, né? Até onde ele alcança? Qual é o alcance dele aqui no solo? Uma coisa fundamental aqui nessa análise é esse cara aqui, ó. É este ângulo que a gente vai chamar de θ. Então, o nosso ângulo θ é o ângulo que a minha velocidade, o meu vetor v do corpo, nesse caso, meu vetor v0, né, que é o lançamento, então é v0y e v0x, o vetor que esse vetor v0, velocidade inicial, faz com a horizontal, tá bom? Bom, já logo de cara, eu já vou colocar aqui para vocês as duas expressões de v0x e v0y, né? Você sabe que se eu transladar o vetor v0y para a direita aqui, ó, eu fecho o triângulo, faço a soma vetorial de v0x com v0y, e aí, usando seno e cosseno, a gente chega nas relações que eu vou escrever agora, né? Porque o seno de θ vai ser em função de v0y e o cosseno vai ser em função de v0x. Portanto, as nossas duas expressões das componentes do vetor v, elas vão estar escritas aqui. Serão v0y, eu não vou colocar vetor porque eu estou analisando o valor, o módulo, tá? É igual a quem? Ao nosso v0, que é a hipotenusa, vezes o seno do ângulo θ. E o nosso v0x é igual ao v0 vezes o nosso cosseno do ângulo θ. Tudo bem com as duas expressões, pessoal? Vocês querem que eu faça no passo a passo? Vocês se recordam disso? Todo mundo lembra, legal. Bacana. Então, se o v0x e o v0y, eles vão ser fundamentais. Escuta o que eu estou falando. Fundamentais nas análises que a gente vai fazer. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois movimentos. Um no eixo x e no eixo y. Por quê? Pessoal, quando a gente analisa só a componente da velocidade em x, é como se o corpo ele estivesse andando na horizontal.
Se ele anda na horizontal, ele não teria a ação de G em relação ao seu movimento. Não estou analisando as leis de Newton, estou analisando a cinemática. Em relação à cinemática, o movimento em X não tem alteração da gravidade. Isso faz com que a sua velocidade no eixo X seja constante. Já no eixo Y, não, né? No eixo Y o corpo vai subir e descer. Então ele possui aí uma análise em move, né? Em movimento uniformemente variado. Tudo bem, pessoal? Com isso que eu acabei de falar dos movimentos? Repito, no eixo X não tem a ação da gravidade interferindo na cinemática da coisa. Portanto, em X, você teria aí uma análise dentro do MRU, movimento retilíneo e uniforme. Já no eixo Y, não. No eixo Y, você sobe e desce de acordo com a ação da aceleração gravitacional. Então, você não está mais em MRU, você está em MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Foi? Vou começar pela análise em X, que é mais fácil. Tá bom? Bom, o que você sabe de cinemática em MU? Aquilo que você... Deixa eu só dividir os dois. Eu vou colocar assim, ó, vou colocar como 1 e como 2. Só pra gente não se perder, tá? Então, análise 1. Retomando, o que você recorda de cinemática é que a variação da posição do corpo é proporcional à variação do tempo, diretamente proporcional. Ou seja, isso faz com que a sua velocidade nunca mude, a sua velocidade nunca se altera. Então, o que você lembra de velocidade média é que V igual a variação da posição medida num determinado intervalo de tempo. Só que essa expressão é válida só no MRU. Portanto, a gente vai analisar essa expressão para o eixo X. Então, ao invés de ser Vx, V será V0x. Ao invés de você chamar de ΔS, você vai chamar esse cara de alcance, seu deslocamento ao longo de X. E o ΔT é o ΔT. Tudo bem? Então, é a mesma coisa, só vou trocar os nomezinhos. Então, vai ficar como isso aqui? V0x igual a posição x que ele alcança dentro de um determinado intervalo de tempo. Dando continuidade, quem é V0x? V0 cosseno de θ. Então, eu posso escrever V0 cosseno de θ igual a x sobre o seu ΔT. O que vai ser perguntado aqui para você é a posição do corpo. Então, se você isola o x aqui, o ΔT vai multiplicando. A sua posição final ao longo da trajetória, o seu alcance, ele é medido como V0 vezes o cosseno do ângulo do lançamento com a horizontal vezes o intervalo de tempo que esse corpo ficou andando. Pessoas, tudo bem? Sim. Viu? Não é difícil isso. Sei que vocês têm esse trauma tão grande com lançamento oblíquo, ó. De boa. O que você tem que tomar cuidado aqui, é com relação a esses ângulos aí. Cosseno, seno do ângulo. Às vezes ele dá tangente, aí você tem que lembrar que tangente é seno sobre cosseno, tá bom? Toma cuidado só com isso, beleza? Então tá aqui a expressão do alcance do corpo, como que você calcula. Então pronto, acabou o eixo X.
Agora a gente vai começar a analisar o eixo Y, que é uma análise mais criteriosa, uma análise um pouco mais complexa, tá? Porque a gente vai estar em Move. Bom, em Y, a gente, por nós estarmos em Move, a gente vai analisar algumas situações que estão acontecendo aqui dentro desse lançamento só no eixo Y. Por exemplo, sei lá, não tenho nada pequeno. Tem aqui, ó, uma caneta. Se eu falar assim, olha, eu vou jogar essa caneta assim, em lançamento oblíquo, se você analisar só o movimento que ela faz no eixo Y, ela sobe e desce. Ela vai para frente porque tem a componente X, mas ela sobe e desce. Então, veja, se esse corpo ele desce em algum momento, significa que ele sobe, 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 sobe e para em algum momento, para depois ele começar a cair. Tudo bem, gente? Esse desenvolvimento, estão acompanhando o raciocínio? Tá legal. Então, se o corpo sobe e em algum momento ele para descer, concorda que essa subida possui um tamanho, uma altura máxima? Então, em MRUV, a gente pode analisar aqui a altura máxima do corpo, se a gente quiser. Então, vamos analisar essa altura máxima. Altura máxima. Altura máxima, pessoal, vou chamar de H, tá? HM. Vai ser o nosso Hzinho M. Altura máxima, tá? Bom, a altura que o corpo chega é o nosso deslocamento, é o quanto ele se desloca. Então, vamos dividir. Eu vou pegar só a subida, tudo bem? Só a subida. Existem duas expressões do MRUV para analisar deslocamento. A função horária da posição, que vocês chamam de sorvetão, e a equação de Torricelli, que não depende do tempo. Se eu quero analisar só a posição máxima, a altura máxima do corpo, eu não vou usar a expressão que tem o tempo. Eu vou usar a expressão que não depende do tempo, que é a de Torricelli. Então, recordando a equação de Torricelli com vocês, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento do corpo, né? Agora a gente vai transformar essa equação para o lançamento oblíquo em y. Velocidade final, qual é essa velocidade? X ou em y? Em y, certo? Então é o VY. Velocidade final em y. Igual. Velocidade inicial, quem que eu estou analisando? É velocidade inicial y. Então é o V0 y ao quadrado. Eu estou subindo. Portanto, se eu estou subindo, eu estou indo contra a orientação do G, contra a gravidade, contra o referencial. Portanto, menos 2 vezes o G vezes a nossa altura máxima. Vamos lá. Na subida, como eu disse, todo corpo que sobe para cair, em algum momento ele para. Então, a altura máxima, antes dele começar a cair, depende de uma velocidade em y final que vale 0. Então, aqui é 0. Quem é V0y? V0y é V0 seno θ. Então, V0 vezes o nosso seno de θ, só que esse carinha aqui está ao quadrado, menos 2GH. Tudo bem? Se eu jogar essa parte negativa para lá, ficamos assim, né? 2G, aqui é HM, altura máxima. Altura máxima igual quadrado de um produto ao quadrado dos dois termos, né? Então vai ficar V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ. Então a nossa altura máxima vai ter uma expressão bem característica, que é V0 quadrado, V0 mesmo, né? V0y, hein? Abrimos o V0y, vezes o seno quadrado de θ, sobre
2 vezes G. Pronto. Se você precisar calcular a altura máxima do corpo, pessoal, assim, não precisa decorar isso aqui, tá? O que eu aconselho sempre que você faça é que você lembre das componentes da velocidade e lembre das expressões do move, porque aí você só substitui, você chega no que você quer, tá bom? Mas a expressão final da altura máxima é dada por isso daí, v0 ao quadrado vezes seno quadrado de θ sobre 2g. Vamos lá? Porque o vy é zero. Foi o que eu expliquei, Gio. No lançamento oblíquo, se eu analisar só em y, o corpo ele sobe e desce. Então, para a altura máxima, ele vai subir. Antes dele cair, ele para. Então, ele para aqui. Depois, ele desce. A gente está calculando essa altura máxima. Tudo bem? Então, a velocidade final é zero. Pessoal, foi essa parte aí? Foi? Legal. Posso apagar essa parte aqui da análise em X? Vou deixar isso aqui. Beleza, eu vou apagar então. Não! Temos mais 10 minutinhos aqui. Beleza. Não vai dar para terminar hoje, tá, gente? A gente vai terminar na segunda-feira, a parte teórica. Oi, Giovana. Ainda bem que eu não tô ouvindo isso aí, hein? Ai. Sara. Eu já falei 1 milhão de vezes, Sara. Eu não tô conseguindo ouvir. Digita, filha. Oh, meu Deus do céu. Gente, alguém pode mandar pra Sara alguém que copiou ou tirou um print? O pessoal vai te mandar, tá bom, Sara? Fica tranquila. Bom, então a altura máxima está aqui. Agora, já que a gente sabe a expressão da altura máxima, por que não pensarmos num tempo de subida, né? Quando a gente analisa o tempo de subida, a gente está analisando o tempo que ele demora para subir e parar, né? Só que a diferença é que, para analisar o tempo de subida, a gente precisa de uma expressão que mexa com o deslocamento e mexa com o tempo. Tempo máximo, que a gente vai chamar de tempo de subida, por isso que eu vou chamar de TS, ok? Então, vamos lá. Para a análise do tempo, vamos usar então a função horária da posição, porque mexe com a altura e mexe com o tempo. Então, lembrando lá no MRUV, S é igual a S0 mais V0T mais A T quadrado sobre 2. Bom, então as nossas posições seriam as nossas alturas. O deslocamento total para um tempo máximo de subida antes dele começar a descer é a nossa altura máxima. Já da onde ele parte do solo, então posição inicial 0. Continua, estou analisando o move, sempre em Y agora. Em X já foi. Tudo que eu falar agora é no eixo Y. Tá bom? Tudo que eu falar agora. Mas o meu V0 não é qualquer V0, é o V0 no eixo Y. Vezes o meu tempo de subida. Estou subindo, então estou contra a gravidade. Então, menos G vezes o meu tempo de subida ao quadrado sobre 2. Até aqui, tudo bem? Quero saber se eu posso apagar o que está na direita ali da altura máxima do corpo. Posso? Legal. Então, vou apagar aqui. Dando continuidade, eu vou dar continuidade aqui na parte de cima, tá? Então, nossa altura máxima seria igual ao quê? Quem é meu V0? É o V0Y, e V0Y eu sei que é V0 seno θ.
vezes o tempo de subida, menos g vezes o tempo de subida ao quadrado, tudo isso sobre 2, certo? Então, dentro da nossa análise aqui, queremos saber o tempo de subida de um corpo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o tempo de subida, tá? Eu tenho um 2 aqui, não tenho, galera? Então, eu tenho aqui uma soma de frações. Então, o que eu vou fazer? Só para você não se perder. Quando não tem nada embaixo aqui é 1. Certo? Vou tirar o MMC aqui. Vai ter aqui a altura máxima igual. Uma fração única. Com 2 aqui embaixo. 2 dividido por 1, 2. Vezes o que está em cima é o que está em cima. 2. Opa, V0, né? 2V0. Seno de θ. Vezes o tempo de subida. Menos 2 dividido por 2, 1, vezes o que está em cima, que é g, tempo de subida ao quadrado. O 2 está dividindo, vem multiplicando, 2 vezes a altura máxima, igual. Aqui, galera, nós queremos isolar o máximo que a gente conseguir o tempo de subida. Então, o que a gente vai fazer? Ele é fator comum aqui, certo? Então, eu posso colocar esses caras aqui em evidência. Isso aqui vai ficar assim, tempo de subida, que multiplica 2V0 seno θ, menos g vezes o tempo de subida, certo? Bom, se você quiser, se você se sentir mais à vontade, eu não sei se, talvez às vezes ajude, mas fazer uma substituição aqui do H máximo que a gente trabalhou na equação passada, que é V0 quadrado vezes seno quadrado de θ sobre 2g, né? Se você aplica essa substituição, V0 quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Quem é esse cara que eu acabei de colocar aqui, ó? Esse nosso cara que está em vermelho é a nossa expressão de altura máxima. Pode te ajudar porque o 2 vai embora, né? Isso vai ficar igual ao tempo de subida, que multiplica 2V0 seno θ menos g vezes o tempo de subida. Certo? Então, o 2 vai embora com 2 aqui na nossa análise. Sobra o g aqui, né? Então, isso aqui fica escrito da seguinte forma. V0 quadrado seno ao quadrado de θ sobre g igual ao seu tempo de subida. Claro que, galera, se você já tiver o valor da altura, você não faz essa substituição. Porque pode ser que você não tenha o valor, sei lá, do V0. Não sei. Algo que pode te atrapalhar aí. 2V0 seno θ menos g vezes o nosso tempo de subida. Então, você pode escrever essa expressão que parte da expressão do sorvetão para chegar aqui numa expressão final que dependa só de V0, seno e g. Se você tiver velocidade de lançamento, o seno e o g, você calcula o tempo de subida. Tudo bem? E aí você finaliza a conta só substituindo o que for necessário, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Parece muita coisa, mas são 3 variáveis que você precisa, né? Precisa do ângulo, do V0 e do G, tá? Deixa eu ver que horas são. Pessoal, não vai dar tempo de desenvolver a próxima parte, que é só ver agora como que a gente acha o ângulo de tiro que deu o alcance máximo, tá? Pensar no tempo total do movimento e falar dos tempos de movimento x e y. Beleza? Falta só 3 coisas para a gente ir para o lançamento horizontal. O que a gente for falar na próxima aula, você mata aí qualquer questão de lançamento oblíquo. Beleza, gente?
Sim? Belezinha. Então, a gente vai finalizar aqui.